Olá, paz do Senhor. Este mês de setembro é certamente um mês especial para nós, porque estamos iniciando a campanha para salvar uma vida. E tudo se inicia com oração. Então, no mês de setembro, nós estaremos orando para as pessoas que ainda não encontraram o caminho da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós vamos orar em prol destas pessoas no mês de setembro. E no mês de outubro, nós vamos convidá-las para um culto, uma celebração especial em algum domingo do mês de outubro. Seja os amigos, os familiares, os vizinhos, os colegas de trabalho, todos serão convidados especificamente a algum domingo de outubro. Mas, antes do convite, é importante orar. Por isso, gostaria de falar contigo rapidamente sobre a oração. Vou utilizar aqui a primeiro momento, o nosso fundamento de fé, que é a Bíblia Sagrada, e ler com vocês 2 Coríntios capítulo 4, que diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. E você sabe que há muitas pessoas se perdendo. E o versículo 4 diz assim: eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Em uma outra tradução, ainda esse versículo 4, a parte A diz: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Certamente você já convidou muitas pessoas para ir a um culto e talvez até já tentou evangelizar esta pessoa, estudar a Bíblia com ela, e ela sempre tem uma resistência, uma desculpa, uma barreira. Então, esta barreira, ela deve ser vencida em oração. Eu separei aqui, para conversar com vocês rapidamente, um trecho do livro A Oração Eficaz pelos Perdidos, do escritor Lee Thomas. Este é um texto bem interessante para nós lermos nesse mês de setembro, que é um mês de oração em prol dos perdidos. Nós estamos nesse propósito, orando por eles. E Lee Thomas diz o seguinte, que a maioria de nós encontra dificuldade em orar para que alguém seja salvo, porque tudo o que sabemos dizer é: Deus, por favor, salve fulano. Nós sentimos como perdidos também orando. Nós que já fomos encontrados, nos sentimos muitas das vezes perdidos orando. E muitas das vezes desistimos de orar, de insistir na oração em prol dos perdidos. Entretanto, segue aqui Lee Thomas dizendo, esse tipo de oração envolve 4 áreas. Orar pelos perdidos envolve o indivíduo, a pessoa que está orando
Você, que é a pessoa que ganha almas para Cristo, a palavra de Deus e o reavivamento. Quando aprendemos a orar por coisas específicas nessas áreas, nossa intercessão se torna desafiadora e eficiente. Então, ele faz uma pequena lista aqui de orientação bíblica, orientando a orar pelos perdidos. Então, a primeiro momento, ele orienta que nós devemos orar pedindo que o Senhor santifique. Isso pode parecer estranho, né? Porque nós estamos acostumados a falar de santidade, de santificação apenas para quem já é cristão e não para os perdidos, né? Então parece que é estranho, né? Começar orando, pedindo que Deus comece a trabalhar na vida daquela pessoa, santificando aquela pessoa. Mas veja que aqui está, né, de fato, uma oração importante. Pedir a Deus que separe esta pessoa, separe ela do pecado. Pedir a Deus que possa, de fato, agir nesta pessoa para que ela possa estar separada de tudo aquilo que a cerca, tentando seduzir, tentações. Ou seja, esta é uma oração importante. Deus sempre santifica ou separa uma pessoa antes de salvá-la. Antes de salvá-la, Deus sempre trabalha isso, mostrando para aquela pessoa o que é o pecado, né? E aquilo que está acontecendo, as seduções que ela está tendo neste mundo, é uma ofensa contra Deus. Então essa pessoa vai se afastando disso, ela vai se separando disso, ou seja, ela vai se santificando. E nós precisamos orar pedindo que Deus santifique. Ore pedindo que Deus santifique o seu amigo, o seu parente, o seu familiar, o seu vizinho, as pessoas pelas quais você estará orando. Peça isso a Deus, insista nesta oração, né? Há uma citação bem clara da Bíblia, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então veja também que segundo Tessalonicenses 2, também dá essa ênfase quando diz: por vós ter Deus eleito desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então veja, ali Deus já traçando um antes e um depois na vida do perdido, na vida da pessoa que ainda não encontrou o caminho da salvação. Deus já trabalhando para que aquela pessoa tome a decisão de entregar a sua vida consciente de que tudo que a cerca e que envolve é uma ofensa, é uma desobediência a Deus, ela deve se separar disso. Então, por isso que é importante que nós comecemos a orar para que Deus santifique essa pessoa, mostrando para ela tudo aquilo que está tentando seduzi-la e afastá-la a cada dia mais de Deus, do caminho da salvação. Então, ore nesse sentido e você vai ver a eficácia da oração quando você pede a Deus que santifique a pessoa que está perdida. Uma outra orientação que o Lee Thomas nos dá é que depois que nós também possamos pedir que Deus abençoe aquela pessoa. Veja que o Lee Thomas faz questão de citar aqui que quando Jesus enviou seus discípulos à seara, ele lhes deu instruções específicas, né? Eles deveriam dizer para as pessoas: paz seja nesta casa, quando eles entrassem nas casas. E aí o Lee Thomas diz que, como sempre, a bondade de Deus é que leva os indivíduos ao arrependimento. Ou seja,
Então, quando nós falamos Deus abençoe tal pessoa, nós estamos querendo dizer, Deus, que a sua bondade seja com esta pessoa, que a tua paz seja com essa pessoa, que a tua graça, que a tua misericórdia seja com esta pessoa. Nós estamos clamando a Deus a respeito disso, né, para que essa pessoa seja de fato abençoada. O Lee Thomas diz aqui no seu livro, Oração Eficaz pelos Perdidos. Às vezes, quando oramos pela salvação de outras pessoas e essa oração não traz resultados rápidos, nós temos a tendência de ficar frustrados ou impacientes. Ele até diz aqui que nós ficamos até desejando que Deus dê uma lição na pessoa, né? Ou seja, uma surra na pessoa para que ela venha pela dor, né? Nós até falamos isso. Se não vem pelo amor, vai vir pela dor. Porém, o princípio bíblico é que sempre será pelo amor. Sempre será pelo amor. Mesmo que aquela pessoa está em crise, sofreu um problema, uma doença, uma enfermidade, ela sempre terá o amor de Deus. Ela sempre será alvo do amor de Deus. Então, um dos outros princípios da oração eficaz é você ter paciência e perseverança e não desejar o mal, mas desejar o bem. Senhor, abençoe aquela pessoa, que a tua bondade esteja sobre ela, que a paz do Senhor esteja sobre aquela pessoa, confrontando ela e tudo aquilo de mal que lhe cerca, que ela possa ver a tua bondade, a tua bênção. E em terceiro lugar, para terminar aqui essa conversa, é um livro que nós certamente indicamos a leitura, né? A Oração Eficaz pelos Perdidos. Lee Thomas diz que nós precisamos pedir que o Espírito Santo convença esta pessoa, que foi o texto que nós lemos aqui com base em 2 Coríntios, capítulo 4, que diz, né, que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho, da boa notícia que está sendo anunciada. Ou seja, nós precisamos orar pedindo que o Espírito Santo convença, tire essa venda espiritual, tire os argumentos, aquele falatório e falácias que a pessoa tem de achar que não precisa de Deus, que não precisa da salvação. Muita gente é assim, ela está tão perdida que ela acha que não está perdida. Então nós precisamos orar pedindo que o Espírito Santo possa convencer, porque isso é absolutamente necessário para a salvação de alguém. E apenas o Espírito Santo pode tornar a pessoa convicta, e nós devemos orar, né? Nós não conseguimos convencer, se o Espírito Santo não convencer, nós não conseguiremos. Então, que o Espírito Santo possa convencer ela dos seus pecados, das suas falhas, das suas desobediências, dos seus argumentos, das suas ideias, da sua lógica que ela acha que tem, ou até mesmo da sua descrença, da sua falta de fé. Ore para que essa pessoa seja convencida por Deus, pelo Espírito Santo, que ela é uma pecadora e ela se arrependa e encontre a salvação em Cristo. Então, é isso. Nós temos aí o principal livro, né, que é o livro da Bíblia, que são os livros bíblicos para nos orientar sobre orar. A Bíblia diz que nós não sabemos como orar, né, mas nós devemos orar, continuar orando. Aqui há apenas alguns conselhos, né, do Lee Thomas, através do livro que ele escreveu, A Oração Eficaz pelos Perdidos. Então, que nós possamos estar dedicados, setembro é esse mês, é um mês de oração. Anote o nome das pessoas que você estará orando nesse mês e não desista, persevere em oração. No mês de outubro, nós vamos convidar essas pessoas para estarem em um culto no domingo, na campanha, dentro da campanha para salvar uma vida, e certamente estas pessoas poderão ouvir uma palavra especial sobre a salvação direcionada ao coração, à vida delas, e poderão tomar a decisão para também seguirem a Cristo. Deus abençoe a todos, um abraço, até a próxima.